Era 15 horas do dia 25 de maio, quando o voo 191 da American Airlines, de 1979, estava prestes a partir de Chicago, com destino a Los Angeles. No entanto, o voo nunca chegou ao seu destino. Apenas 31 segundos após a decolagem, o impensável aconteceu, resultando no maior desastre de aviação da história dos Estados Unidos até aquele momento. 273 pessoas perderam a vida, incluindo um dos maiores cientistas da área de ciências humanas e consciência. Bentov era um inovador no estudo da consciência humana, explorando a intersecção entre ciência e espiritualidade. Sem formação acadêmica formal, sua curiosidade natural o levou a desenvolver diversas invenções revolucionárias, como o catéter cardíaco direcionável. Ele também fundou uma próspera empresa de biomedicina, ainda ativa hoje. Durante as décadas de 1970 e 1980, no auge da Guerra Fria, as pesquisas de Bentov sobre o potencial humano e a natureza da realidade chamaram a atenção da CIA. A agência estava interessada em explorar as fronteiras da mente humana, tentando aproveitar habilidades como a visualização remota e a telecinese para ganhar vantagem na espionagem e na guerra psicológica contra a União Soviética. Nesse contexto, as teorias de Bentov sobre a energia eletromagnética do corpo humano e sua relação com outras dimensões de realidade foram vistas como fundamentais. Embora os detalhes dessas investigações tenham sido classificados na época, Bentov buscava compartilhar seu conhecimento com a humanidade. Seus livros e palestras foram meios de transmitir suas descobertas. Tragicamente, foi enquanto viajava para uma de suas palestras na Califórnia que ele morreu em um acidente, interrompendo sua jornada. Será que ele sabia demais? Talvez tenha sido considerado uma ameaça pelo que revelaria sobre a consciência, ou seria apenas um cruel capricho do destino? Nos próximos minutos, vamos explorar as ideias enigmáticas de Bentov sobre a realidade e a consciência. Sua visão de que a realidade é formada por vibrações e som nos fará questionar tudo o que achamos saber. Também abordaremos como suas ideias se conectam ao despertar da energia Kundalini e sua misteriosa compreensão do tempo como algo passível de ser alterado. Você aprenderá ainda sobre uma prática que Bentov sugeriu para vivenciar esses conceitos por si mesmo. E, finalmente, vamos entender sua visão sobre o funcionamento do universo. Conhecido pelos amigos como Ben, ele ilustrava seus livros com desenhos em estilo cartoon, muitos dos quais veremos ao longo dessa jornada. Através de sua pesquisa em estados alterados de consciência, Bentov desenvolveu um modelo único que fundia seus conhecimentos científicos com a mística. Para ele, a realidade era holográfica, percebida como vibracional por sua essência. O conceito central explorado por Bentov é que tudo o que percebemos como realidade física tem origem em fenômenos sonoros e vibratórios, profundamente conectados à natureza do universo. Ele acreditava que isso se manifestava por meio de ritmos e oscilações que, ao interagir, geram padrões vibracionais que formam a estrutura do mundo físico. Para Bentov, tudo no universo é uma oscilação, um movimento alternado entre pontos de repouso, como um pêndulo, criando as vibrações que percebemos como o som da realidade. Um exemplo claro dessa interação entre vibração e matéria pode ser observado no experimento de cimática, onde frequências sonoras geram padrões geométricos em materiais como areia ou água. Isso demonstra como as vibrações organizam o caos em formas coerentes e reconhecíveis. A maneira como a realidade está estruturada pode ser vista de forma semelhante à passagem bíblica de João 1:1. No princípio era a palavra,
palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, a palavra pode ser entendida como a vibração primordial que originou tudo o que existe. Uma vibração que organiza o caos e molda nossa realidade. Quando analisamos um átomo, descobrimos que tanto os elétrons quanto o núcleo são apenas campos eletromagnéticos em constante vibração, sem qualquer matéria física real. O espaço entre eles está vazio, assim como o vácuo no espaço interestelar. A razão pela qual não conseguimos atravessar os objetos é que os elétrons de nossos átomos repelem os elétrons de tudo o que tocamos. No entanto, se pudéssemos acelerar nossa vibração o suficiente, passaríamos facilmente por qualquer coisa. É essa interação entre os átomos que nos dá a ilusão de que a matéria é sólida. Na verdade, ela se apresenta como um campo oscilante, alternando entre repouso e ação, o que nos faz perceber o universo como algo parcialmente holográfico. A ideia de que a realidade é holográfica foi explorada por Bentov, que frequentemente usava diagramas para ilustrar seus conceitos. Ele comparava o holograma a 3 pedras lançadas em um corpo de água. Quando essas pedras atingem a água, criam ondulações que se espalham pela superfície, formando um padrão de interferência. Se pudéssemos congelar a água nesse momento, teríamos um pedaço de gelo que conteria todas as informações sobre as pedras e suas posições. Ao iluminar esse padrão com luz coerente, como a de um laser, poderíamos visualizar uma reconstrução tridimensional das pedras no espaço. A essência do holograma é que todas as informações estão contidas nesse padrão e, intrigantemente, cada fragmento contém a informação completa. Se você quebrasse o pedaço de gelo e iluminasse apenas um pequeno fragmento, ele ainda revelaria a representação das 3 pedras. Esse método de armazenamento de informações é uma das formas mais eficientes que a natureza desenvolveu. Quando a natureza encontra algo que funciona bem, ela o replica em diferentes níveis, do microscópico ao macroscópico. Esse conceito holográfico se reflete impressionantemente no cérebro humano, que funciona de forma holográfica, assim como o universo. Na década de 1970, Carl Pribram e David Bohm desenvolveram a teoria de que tanto o cérebro quanto o universo têm uma natureza holográfica. Pribram sugeriu que o cérebro armazena memórias de forma distribuída, ao invés de em áreas específicas, semelhante a um holograma, onde cada parte contém informações sobre o todo. Isso poderia explicar por que as memórias persistem mesmo em pessoas que perderam partes do cérebro devido a doenças ou lesões. Se substituirmos as 3 pedras do exemplo anterior por 3 pessoas, o conceito continua o mesmo. Assim como as pedras, os seres humanos emitem constantemente informações por meio de nossos pensamentos, ações e emoções. Esses campos de informação interagem, criando um holograma, um padrão de interferência. Podemos afirmar que a consciência humana é, em essência, um imenso holograma de informações compartilhadas por toda a humanidade. Fenômenos como a telepatia e a intuição seriam, então, manifestações dessa profunda interconexão que existe em nosso núcleo. Somos todos parte de um único todo, unidos em uma mente coletiva. Quando tomamos consciência disso, percebemos que nossas ações e pensamentos não afetam apenas a nós mesmos, mas também influenciam os outros ao nosso redor. Isso pode ser observado em fenômenos como a ressonância simpática. Um exemplo clássico é o de 2 violinos afinados da mesma forma. Se uma corda de um violino for tocada, a corda correspondente do outro vibrará, mesmo sem ser tocada, porque ambos estão em sintonia, permitindo que a energia flua facilmente entre eles devido às suas frequências correspondentes. Algo semelhante ocorre
ocorre com relógios de pêndulo. Quando vários relógios com pêndulos do mesmo tamanho são colocados na mesma parede, mesmo que inicialmente se movam de maneira desordenada, com o tempo todos começam a bater no mesmo ritmo. Esse alinhamento ocorre com uma mínima transferência de energia através da parede, o que demonstra como sistemas ressonantes tendem a se sincronizar. Esse princípio também se aplica aos seres humanos. Nossas vibrações, compostas por pensamentos e emoções, podem afetar as pessoas ao nosso redor, alterando o estado vibracional delas. Isso pode ser visto claramente em mestres espirituais que possuem um nível elevado de consciência ou frequência vibracional. Sua simples presença pode elevar a vibração de todos ao redor, como aconteceu com o sábio indiano Ramana Maharshi. Sua paz profunda e serenidade causaram mudanças significativas nos estados de consciência das pessoas, apenas pela sua presença. Assim como violinos ou relógios de pêndulo, nossos corpos também são sistemas ressonantes. Isso se conecta aos estudos sobre a energia Kundalini, uma força que, ao subir pelo corpo, harmoniza nossa frequência interna, criando um estado de ressonância, elevando nossa energia e consciência. Itzhak Bentov estudou como o sistema nervoso humano, responsável pela percepção física, se relaciona com a evolução da consciência. Um dos principais temas de sua pesquisa foi a energia Kundalini, uma força descrita nas tradições orientais que sobe pela coluna vertebral, ativando centros de energia e expandindo a percepção. Bentov explicou que, à medida que essa energia sobe, ela harmoniza o corpo com frequências de ressonância. A energia Kundalini, ao ascender, desbloqueia os chakras e libera tensões, permitindo uma elevação da percepção. No entanto, esse processo pode ser desconfortável se houver bloqueios, e a limpeza deles pode causar um certo mal-estar. Bentov via o corpo como um conjunto de osciladores vibrando a uma frequência próxima de 7 Hz. Embora esses osciladores não estejam sincronizados normalmente, quando o coração, o cérebro e outras estruturas operam em harmonia a 7 ciclos por segundo, ou 7 Hz, eles entram em um estado de ressonância. Isso não só harmoniza as frequências do corpo, mas também as sincroniza com a vibração da Terra, que compartilha a mesma frequência, conhecida como ressonância Schumann, com aproximadamente 7,83 Hz. Essa conexão cria uma ligação profunda entre nossa fisiologia e o batimento cardíaco do planeta. Em um de seus experimentos, Bentov mediu as vibrações de uma pessoa conectada a um gráfico durante uma meditação profunda. Ele observou que a respiração quase parou e o padrão do coração assumiu uma forma de onda senoidal, que ele chamou de síndrome Kundalini. Esse estado de ressonância harmoniza e unifica as vibrações de todo o corpo, sincronizando os hemisférios cerebrais. Quando o corpo todo ressoa em uníssono, as propriedades elétricas do cérebro são ativadas e a glândula pineal é estimulada, conectando-nos a níveis mais elevados de realidade. Essa explicação, embora simplificada, oferece um vislumbre da profundidade da pesquisa de Bentov, que apresenta vários paralelos com estudos atuais. Ele explorou como os seres humanos oscilam entre movimento e repouso, algo que, segundo ele, ocorre cerca de 14 vezes por segundo, ou aproximadamente 7 Hz. Quando em movimento, estamos na realidade física e perceptível, enquanto, nos momentos de repouso, acessamos o absoluto, uma dimensão além do físico. Esse processo acontece tão rapidamente que muitas vezes não estamos conscientes de quando ocorre. Vivemos apenas na realidade material, sem perceber os momentos de descanso. Porém, se conseguirmos direcionar nossa consciência para esses momentos de repouso e expandi-los, podemos experimentar uma transcendência dos limites do mundo material, expandindo a percepção subjetiva do tempo. Isso pode ser alcançado por meio
de técnicas como a meditação, que foi exatamente o que Bentov conseguiu fazer. Explorar essas outras realidades, trazendo de volta a informação obtida nesses estados. Quando uma pessoa se torna consciente dos momentos em que o pêndulo para, quando todo o movimento cessa, a consciência se expande e a percepção do tempo muda. Aqueles que vivenciam essas experiências frequentemente relatam que o tempo parece parar, ou, pelo menos, desacelerar. Para ilustrar isso, Bentov criou um diagrama que ajuda a entender esse fenômeno, mostrando a relação entre tempo e espaço, representando o fluxo linear do tempo, do passado ao futuro, passando pelo eterno. O tempo objetivo é o que medimos com nossos relógios e é mais ou menos o mesmo para todos. Porém, além desse tempo objetivo, existe também um tempo subjetivo, que é a percepção individual de como o tempo passa, assim como o espaço percebido por cada um. Normalmente, esses dois tempos, o objetivo e o subjetivo, se sobrepõem e não percebemos a diferença entre eles. No entanto, em estados alterados de consciência, como no sono profundo, na meditação, em experiências fora do corpo ou quando estamos sob a influência de substâncias psicoativas, esses tempos se desviam. O ângulo entre o tempo objetivo e o tempo subjetivo pode variar, e a inclinação desse ângulo determina a profundidade do estado alterado de consciência. Se projetarmos um segundo neste contexto, durante um estado alterado de consciência, podemos perceber que um segundo objetivo pode se transformar em 2 segundos subjetivos, significando que a percepção do tempo se dobrou. Se a inclinação do tempo subjetivo continuar a aumentar até quase se tornar paralela ao espaço objetivo, chegaremos a um ponto onde o tempo subjetivo se sobrepõe completamente ao espaço objetivo. Nesse momento, o tempo e o espaço, como os conhecemos, deixariam de existir, pois estaríamos simultaneamente presentes em todos os lugares. O tempo subjetivo colidiria com o espaço objetivo, criando uma sensação de infinito. Este estado é conhecido como samadhi, uma expansão máxima da consciência, onde ela se estende por todo o universo, acessando a fonte do holograma. Bentov desenvolveu uma técnica interessante para observar nossa capacidade de expandir o tempo subjetivo, e vou descrevê-la como aparece em seu livro. Primeiro, coloque um relógio na sua frente, relaxe e observe o movimento dos segundos, absorvendo o ritmo com que o ponteiro se move. Faça isso de forma tranquila, sem esforço. Depois, feche os olhos e visualize-se participando de sua atividade favorita. A visualização deve ser intensa. Por exemplo, se você imaginar que está deitado em uma praia, deve sentir que realmente está lá, percebendo o calor do sol e a textura da areia. Os resultados são melhores se você escolher uma atividade relaxante em vez de algo agitado. Quando sentir que a visualização está estabilizada, abra os olhos lentamente, mas não foque no relógio. Apenas deixe seu olhar repousar na face do relógio como um observador desinteressado. Se você seguir corretamente as instruções, poderá perceber que o ponteiro dos segundos desacelera e até para por um momento. Se for bem sucedido, a mão pode ficar parada por um tempo considerável. Para algumas pessoas, essa experiência é surpreendente, e quando essa surpresa ocorre, o ponteiro acelera e retoma seu ritmo normal. Para que a experiência seja bem sucedida, é necessário manter sua atenção e presença mental na visualização, ao mesmo tempo em que observa o relógio de forma desapegada, semelhante a quando lemos um livro, mas nossa mente divaga enquanto continuamos lendo, criando uma divisão da consciência. Gostaria de saber nos comentários se você tentou a prática e conseguiu
perceber alguma mudança no tempo, como o relógio desacelerando ou até parando. Bentov sugere que, enquanto o tempo parecia parar, a mente observadora, que normalmente interpreta as informações que o cérebro recebe, estava ausente. Durante esse processo, os sentidos continuaram a captar as informações, mas o observador não estava presente para interpretá-las. Isso pode significar que, nesse momento, a consciência estava em outro lugar, como em uma praia distante. Enquanto a mente estava focada lá, ela não conseguia processar as informações sobre o relógio. Quando a consciência retornou ao corpo, o relógio voltou a funcionar normalmente. A teoria do ovo cósmico de Bentov, embora complexa e fascinante, poderia ser tema de um vídeo inteiro. Vou tentar resumir brevemente para que você tenha uma visão geral. Bentov descreve a origem do universo como uma esfera comprimida de matéria e radiação dentro de um espaço protoespacial. Essa esfera explodiu em uma única direção, dando origem à formação de estrelas e galáxias de forma toroidal. À medida que o universo se expande, ele desacelera e a matéria eventualmente retorna ao seu ponto de origem em um ciclo cósmico constante. Bentov também introduz os conceitos de buracos negros e buracos brancos nesse processo. Os buracos negros atraem matéria para si, enquanto os buracos brancos liberam matéria, dando início a uma nova criação. Assim, nosso universo teria surgido de um buraco branco, o oposto de um buraco negro, iniciando um ciclo de morte e renascimento. A matéria que compõe o universo vem do que caiu em um buraco negro no universo anterior. À medida que a matéria passa por esse processo de morte e nascimento, ela retorna renovada, pronta para começar uma nova jornada evolutiva. A consciência também seguiria esse ciclo, evoluindo com o universo e retornando à sua origem. Esse processo cíclico reflete a natureza rítmica e eterna do cosmos, onde tudo, desde a matéria até a consciência, se expande, evolui e retorna em harmonia para a realidade. Para Bentov, o universo físico é apenas uma manifestação da própria consciência, se desdobrando para se conhecer. O que percebemos como realidade depende do nosso nível de consciência. Com isso, chego ao fim deste vídeo. Tentei resumir e simplificar alguns conceitos e teorias de Bentov para oferecer uma visão geral. Se você quiser que eu aprofunde algum desses tópicos em um próximo vídeo, me avise nos comentários. Agradeço por assistir até o final e espero que as informações tenham sido úteis e enriquecedoras. Nos vemos em breve.